Um rapaz bêbado bateu de frente com o meu carro e mudou completamente a minha vida. Eu sei que eu não senti a fratura, uma fratura muito séria. Eu recebi ainda a notícia de que o cara que bateu em mim, ele tinha tomado um remédio para cirrose. Depois ele bebeu em cima desse remédio e aí ele pegou a estrada. Tava morrendo de medo. Por quê? Porque eu tinha quebrado o fêmur e eu não ia para lugar nenhum. Se ele levantasse para me bater ali, eu não tinha como correr, eu não tinha o que fazer. E aí eu fiquei preocupado e eu, paguei de cansaço. E aí quando eu acordei com muita vontade de fazer xixi. A gente ganhava uma garrafa de 1 litro d'água e um papagaio, né? Pra colocar o órgão dentro do papagaio e aí urinar dentro desse papagaio. E aí ficava numa mesa, do lado da minha cama. E aí eu olhei e fiquei tipo, mano, cadê? Eu não achei. E na hora que eu olhei pra cama do lado, eu juro, o rapaz estava abraçado com a minha garrafa d'água e o rapaz tinha usado o meu papagaio. E aí eu pensei, cara, deve estar muito perturbado da cabeça, porque tá usando o meu papagaio. Ele tá fazendo xixi onde eu tava fazendo xixi, sabe? Onde eu tava urinando, ele foi também. Isso pra mim é um bagulho nojento de uma maneira que... difícil de explicar. E esse dia pra mim foi o que mais me marcou. Nesse quarto grande, cheio de pessoas, assim. E aí a minha vaga cantou e eu subi pro quarto. Me tiraram desse quarto grande, graças a Deus, todo mundo. E eu fui pra um quarto onde tinha eu mais 3 pessoas, um quarto de hospital mesmo, e lá eu fiquei internado, tratando da minha infecção, recebendo a visita de médicos, e todos os médicos falavam a mesma coisa, e a minha infecção vinha da minha haste e que eu não tinha o que fazer, precisava de uma operação em que retirariam a minha haste. Só que para tirar essa haste tem que imobilizar. Por quê? Porque o fêmur tá quebrado aqui, né? E aí se tira a haste, ele fica solto. Aí eu ficaria com a perna solta, assim. Não podia acontecer. Então o que teria que fazer? Botar uma gaiola, ligando um fêmur no outro, segurando pra gaiola, e aí eu faria a operação, onde colocaria essa gaiola, tiraria o fêmur e aí lavaria o fêmur. E aí eu ficaria com essa gaiola na coxa e a natureza ia agir, ia formar um calo ósseo de um osso no outro. Só que os médicos me falaram que eles não faziam essa operação lá. E que eu teria que caçar um lugar que fizesse. E aí eu falei, não, pera, tá tudo errado, assim. Se eu tô num hospital, o hospital tem que saber um outro hospital que faz a operação e me transferir. E não, simplesmente eu ia ter que fazer esse corre. Prolongou isso e somando os dias que eu fiquei lá embaixo, mais os que eu fiquei lá em cima, eu saí de lá no dia 2 de outubro. Então eu passei do dia 17 até o dia 2 nesse hospital. Fizeram um raio-x e fizeram um exame de sangue do qual não me passaram o resultado.